Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Luiz Iago e agora nós vamos dar continuidade aqui à correção da atividade da última aula, tá bom, pessoal? Essa aula agora é a aula 18, a aula anterior foi a aula 17, essa aula agora é a aula de número 18, certo? Foi enviado para vocês uma atividade extra, tá certo? Que não tem no livro, nem no caderno suplementar, ok? E essa atividade ela serviu de base para a aula passada, que foi a aula 17, onde nós corrigimos aí 8 questões da atividade e nessa aula agora, que é a aula 18, nós daremos continuidade à correção dessa atividade e iremos corrigir aqui da 9ª questão em diante, tá bom? Então, peço que vocês peguem a atividade de vocês para que nós possamos aqui fazer a correção delas. Então, vamos lá, pessoal. Primeira questão vai falar o seguinte, leia o texto, né? A 9ª questão no caso aqui, ok? Vai falar o seguinte, leia o texto. Abrange várias cidades dos Estados Unidos e é composto por um conjunto de empresas com o objetivo de gerar inovações científicas e tecnológicas, destacando-se na produção de chips. Entre as empresas que fazem parte desse complexo de desenvolvimento tecnológico estão as gigantes Apple, Google, NVIDIA Corporation, Electronic Arts e a Advanced Micro Devices, né, que é a AMD. A Yahoo também, a HP, né, Intel, Microsoft, entre outros. Então, temos aqui um texto que descreve a região do Vale do Silício, pessoal, que vai ficar situado no estado da Califórnia, onde se encontram muitas empresas de alta tecnologia, de informática, tá certo, pessoal? Então, letra E, alternativa aí da 9ª questão. A letra E ela vai estar incorreta, né? Pois a região dos Grandes Lagos ela vai concentrar a produção industrial mais tradicional dos Estados Unidos, com destaque para a indústria de base e de automotores, que é a automobilística, ok? A letra B também vai estar incorreto, né? Só dando aqui o porquê das alternativas incorretas, pois a península da Flórida ela se destaca pela produção agropecuária, ou seja, lá nós temos o Sunbelt e também pelo turismo, né? E a letra C vai estar incorreta, pois embora o Vale do Silício esteja situado na área que se estende de São Francisco a San Diego, a produção high-tech ela ocorre especialmente no Tecnopolo e não em toda a megalópole, ok? Além do fato dessa área não apresentar a população citada. Já a letra D, né, é incorreto, pois a produção de petróleo não corresponde à descrição do Tecnopolo. Nós não temos produção petrolífera na região ali do Vale do Silício. A 10ª questão fala o seguinte, observe o mapa. Então, nós temos aqui um mapa, né? Canadá, fronteira com o Canadá, entre Canadá e Estados Unidos, certo? O Oceano Pacífico a oeste, a leste aqui o Oceano Atlântico. Temos aqui acima Seattle, temos Chicago, São Francisco, Los Angeles, né? Houston logo abaixo, temos aqui o México, ok, pessoal? E o Golfo do México, logo ali também, ali na demarcação do Trópico de Câncer. Então, temos aqui o seguinte, o mapa dos Estados Unidos tem como tema as áreas, aí temos aqui letra A de agricultura irrigada, né? Letra B de indústrias, letra C de exploração de petróleo, D com baixa densidade demográfica, ou letra E de pecuária intensiva. Então, para responder essa questão, você vai ter que ter noção, pessoal, da distribuição econômica dos Estados Unidos. Vocês têm que saber cada um dos cinturões de produção, quais são os cinturões agrícolas, quais são os cinturões industriais, por exemplo, para poder caracterizar quais áreas estão sendo representadas nessas zonas em preto que estão sendo destacadas no mapa, próximo a Seattle, a São Francisco, Los Angeles, Nova York, Chicago e também a Houston, tá bom, pessoal? Então, essas áreas aí, né, em destaque no mapa, em destaque preto no mapa, nos Estados Unidos, caracterizam as regiões de maior produção industrial. Então, letra B, pessoal, tá bom? A alternativa correta. Aqui nós temos as zonas de indústria sendo representadas no mapa da 10ª questão, ok? A letra A está incorreta, né? Pois a região agrícola do Driferme corresponde à porção sudoeste do país, que é associada ao estado da Califórnia. A letra C vai estar incorreta, pois a exploração de petróleo se dá na porção sul do país, certo? Dos Estados Unidos. A letra D vai estar incorreta, pois essas regiões indicam as áreas de maior povoamento, ok? A que concentra a maior densidade populacional, a maior densidade demográfica. E a letra E vai estar incorreta, pois a pecuária intensiva tem sua maior produção na região das planícies centrais, que corresponde à porção central do país.
principalmente próximo à região dos Grandes Lagos. A 11ª questão fala o seguinte: após a Segunda Guerra Mundial, a Europa necessitou de ajuda para sua reconstrução econômica e os Estados Unidos lançaram um projeto de reconstrução para os países europeus, que ficou conhecido como Plano Marshall, pessoal. Nós temos que lembrar que logo depois da Segunda Guerra Mundial já se iniciou a Guerra Fria, aquele conflito entre Estados Unidos e União Soviética, onde as duas nações elas vão disputar a hegemonia do mundo, vão disputar o controle de todo o planeta, certo? Tanto Estados Unidos como a União Soviética queria uma superar a outra e se transformar na nação mais poderosa e importante do mundo. Então, para poder ajudar os países europeus a se reconstruírem após a Segunda Guerra Mundial e dessa maneira conseguir aliados para fortalecer o bloco capitalista, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, que foi um plano econômico que vai fazer com que os Estados Unidos dê dinheiro para todos os países capitalistas que apoiavam ele na luta contra o socialismo soviético durante a Guerra Fria. Então, letra C, Plano Marshall, tá certo? 11ª questão. E as demais alternativas aí, os blocos citados, eles vão se localizar fora do continente europeu, certo? Temos aqui citado na letra A o NAFTA, né, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que é um acordo feito entre Canadá, Estados Unidos e México. Temos a ALCA, que é o Acordo de Livre Comércio das Américas, que nunca chegou a se concretizar, né? A intenção da ALCA era criar um único mercado entre todos os países do continente americano, só que isso não chegou a se concretizar até hoje, né? Tá parado. O Mercosul ele é o Mercado Comum do Sul, que abrange Brasil, Argentina e outros países da porção sul do continente americano. E a APEC é um bloco econômico formado por países da Ásia e do Oceano Pacífico, né? Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. 12ª questão fala o seguinte: as extensas áreas de agricultura mecanizada nos Estados Unidos se associam, no caso, aos terrenos planos da bacia do Mississippi e Missouri, com clima temperado continental e solos de boa fertilidade. Então, temos ali as regiões mais férteis e de maior desenvolvimento agrícola, pessoal, tá bom? Então, alternativa aí, letra E na 12ª questão. 13ª questão fala o seguinte: sobre a fronteira entre México e Estados Unidos, é correto citar, né, que existe uma grande restrição da entrada de trabalhadores mexicanos nos Estados Unidos. Nós sabemos que desde a costa oeste, saindo ali de San Diego, né, pessoal, na Califórnia, até a costa leste, já do outro lado dos Estados Unidos, do Oceano Atlântico, existe a fronteira entre México e Estados Unidos, sendo que desse total da fronteira, mais de 1.100 quilômetros eles são fechados com o muro, e a intenção dos Estados Unidos é terminar de construir o restante do muro, ok, pessoal? Para poder evitar a entrada de imigrantes ilegais dentro dos Estados Unidos, principalmente imigrantes que vêm do México e de outros países da América Central e atravessam ali aquela região, principalmente do Rio Grande, próximo ao Texas, né, para poder fazer a travessia ilegal para os Estados Unidos, certo, pessoal? Então, letra D aí, 13ª questão. 14ª questão fala o seguinte: vários são os fatores que contribuíram para que os Estados Unidos atingissem o nível de desenvolvimento científico, tecnológico e industrial, dentre os quais podemos destacar, né, temos aqui, a independência da dominação inglesa em 1776, de fato, foi um motivo que proporcionou com que os Estados Unidos ele se desenvolvesse, pois quando ele conquista a independência da Inglaterra, ele não deve mais nenhum tipo de obrigação ou então pagamento de imposto à sua metrópole, que era a Inglaterra, né? Os Estados Unidos ele foi um país colonizado por anglo-saxãos, por povos ingleses, tá bom, pessoal? Então, a partir daí, os Estados Unidos ele começou a investir todo o seu desenvolvimento, de fato, para o país, para o próprio país. Item 2 fala o seguinte: a abundância de matérias-primas em seu território, como petróleo, carvão mineral, minério de ferro, zinco, ouro, cobre e muitos outros. Também está correto. Os Estados Unidos é um país muito rico em recursos naturais e recursos minerais, certo? Que dão a eles uma vantagem muito grande em relação às outras nações, principalmente porque lá se tem um alto grau de tecnologia que pode ser utilizada para exploração natural.
O item 3 fala o seguinte: o espírito inovador, empresarial, científico e técnico de seu povo, também está correto. É um dos países que mais investe em tecnologia, pessoal, certo? É um dos países que mais investe o PIB em tecnologia, assim como também em armamento, ok? Em arsenal bélico. Item 4, as guerras e os tratados militares, também está correto. Tanto os tratados militares como a OTAN, né, vão beneficiar os Estados Unidos, como também o seu envolvimento nas guerras. Estados Unidos lutou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial em solo europeu. Nem na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda Guerra, certo? Caiu sequer uma bomba dentro dos Estados Unidos. Então o país ele não sofreu percas materiais, né, como aconteceu com os países europeus, que foram completamente destruídos, as cidades foram completamente arrasadas, as indústrias foram completamente destruídas durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, o fato da Europa ela se encontrar destruída tanto após a Primeira Guerra Mundial como após a Segunda Guerra Mundial foi um motivo de fortalecimento econômico para os Estados Unidos, né, que passaram a tomar de conta dos mercados consumidores que eram das nações europeias naquele período, certo? Por questão da própria incapacidade dos países europeus de suprirem os seus mercados consumidores, por eles estarem completamente arrasados e passando por um processo de reconstrução. Então, item 5, temos aqui a formação de áreas de influência em todo o mundo, com o objetivo de garantir mercado de consumo para seus produtos e serviços e assegurar fontes de abastecimento de matérias-primas. Também está correto, pessoal. Os Estados Unidos é um país que vai contar com tropas militares em quase que todo o mundo, certo? Os Estados Unidos eles têm o controle de muitas áreas de influência mundo afora, que fornecem para eles mercado consumidor para seus produtos manufaturados industriais e também matérias-primas para eles produzirem na indústria. Então, aí, né, tanto o item 1, 2, 3, 4 como o item 5 estão corretos, então a letra A é a alternativa correta da 14ª questão, certo? A 15ª questão fala o seguinte: observe os dados a seguir referentes ao NAFTA, né, ao Acordo de Livre Comércio das Américas. Lembrando, pessoal, esse acordo ele envolve Estados Unidos, Canadá e México, ok? Então temos aqui país Estados Unidos, né, Canadá e México. Temos aqui produto interno bruto em bilhões de dólares. Temos aqui mais de 8 bilhões de dólares do PIB norte-americano, 602 milhões do PIB canadense e 474 milhões 951 mil, né, do PIB mexicano. Temos aqui a produção em milhões de habitantes, né? A população em milhões de habitantes, temos aqui 272 milhões de habitantes nos Estados Unidos, temos 30 milhões no Canadá e temos 97 milhões de habitantes no México. E temos aqui o PIB per capita em dólar. O que seria PIB per capita? Seria o valor do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é tudo que o país arrecada no ano dividido por pessoas, certo? Ou seja, eu pego o PIB dos Estados Unidos, que é de mais de 8 bilhões, né, de dólares, e divido pela quantidade de pessoas. Então eu tenho aí aproximadamente uma renda de 31.914 dólares para cada pessoa. Claro que na realidade nem todos os norte-americanos eles ganham esse valor em salário, tá bom, pessoal? Isso aqui só é uma base, isso é um cálculo feito com base no PIB, ok? No Canadá nós temos aí uma quantia per capita do PIB, quando dividido pela população, de 19 mil dólares 996,98, certo? E temos aqui no México 4.875 dólares, ok? E aí eu tenho a minha pergunta: o NAFTA corresponde a um acordo que, entre outras atribuições, né, prevê a abolição progressiva das tarifas alfandegárias entre os países membros e a criação de uma zona de livre comércio. Pessoal, a abolição de tarifas alfandegárias é benéfica porque vai dinamizar e estimular ainda mais o comércio entre as nações. Agora, é claro, aquelas nações economicamente mais ricas, elas vão sempre ter vantagem no comércio com as nações mais pobres, ok, pessoal? Porque elas sempre vão terminar vendendo mais para aqueles países, como acontece entre Estados Unidos e México. Os Estados Unidos eles inundam o mercado consumidor do México com seus produtos industrializados. Acontece também com o Canadá. O Canadá é um país rico, é um dos 7 grandes países do mundo, juntamente com os Estados Unidos, com o Japão, né, com a Alemanha, com a Itália, França e o Reino Unido, né, compondo ali o grupo do G7, ok, pessoal? Que são os principais países capitalistas e industrializados do planeta. Porém, toda a economia canadense ela vai ser amplamente dependente da economia dos Estados Unidos, ok?
E temos aqui a 16ª questão, que vai falar o seguinte: assinale V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas a seguir. Então vamos lá, o Sunbelt localiza-se na costa do Pacífico. Está correto, pessoal, cinturão do Sol, ok? Costa do Pacífico, costa oeste dos Estados Unidos, né? A letra B, a sociedade de consumo baseia-se em valores culturais e éticos. Também está correto, pessoal. É basicamente aquela propagação do estilo de vida americano, né? O chamado American Way of Life. A letra C, a região sul dos Estados Unidos foi colonizada através da exploração. Também está correto, pessoal. Sul dos Estados Unidos foi muito influenciada pela colônia de exploração, apesar de ser, na grande maioria, colônia de povoamento, no caso dos Estados Unidos de maneira geral. Né? Letra D, o Canadá, apesar da proximidade com os Estados Unidos, apresenta grande dependência do país. Falso, pessoal. O Canadá ele é amplamente dependente dos Estados Unidos na perspectiva econômica e industrial. Né? Muitas empresas canadenses elas foram desenvolvidas a partir de empresas norte-americanas que se instalaram no Canadá. Né? E letra E fala o seguinte: a cultura do milho ocupa duas áreas distintas em que produz, uma que produz no inverno e a outra na primavera. Também é falso, pessoal, ok? Então, temos aí, né, a sequência da 16ª questão, V, 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 F, F. E temos aqui a 17ª questão, que fala o seguinte: o clima do norte da América anglo-saxônica é, no caso, um clima polar, pessoal. Aqui nós nos referimos ao extremo norte da América anglo-saxônica. Sabemos que a América anglo-saxônica é referente a Canadá e Estados Unidos. O extremo norte do Canadá é muito próximo ao Polo Norte e o extremo norte dos Estados Unidos é o Alasca, que é o próprio Polo Norte, pessoal. Portanto, o clima que vai predominar lá é o clima polar, pessoal. Tá bom? E aí nós encerramos aqui com a correção das nossas atividades e até a nossa próxima aula.